Glória a Deus, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas. Sim, Nos ajuda, Pai, nesta manhã, a ouvir a tua voz, a entender os teus propósitos, a nos entregarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. sim, meu Que em Deus. nome de Jesus, todo tipo de manifestação de trevas seja repreendida em nome de Jesus Cristo, que teu sangue esteja operando a nosso favor. Que o Senhor Sim, tenha meu Pai. misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos cobre Meu com teu Deus. sangue, Pai, nos faça ficar alinhados com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, Sim, meu para que Deus. não nos percamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, ministério, Sim, cada meu grupo, Deus. cada irmão, cada pastor, cada ovelha, cada filho, Mateus, a Letícia, Pai, nos Sim, guarda, nos dá livramento. sim, Pai. Em nome de Jesus, que Tu possas operar a nosso É, favor, que o Senhor possa, Pai amado, operar a favor das nossas vidas com cura física, com cura na alma, cura na nossa mente, em nome de Jesus, nos tirando de todos os ambientes que são incompatíveis com a tua presença e sim, aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. É, irmãos, então, dentro daquilo que nós falamos, não é da sobreposição de personalidade, a iniquidade do outro dentro de nós. Então, talvez essa aqui, amados, essa revelação que o Senhor tem nos dado, ela seja mais profunda no sentido das renúncias. Por quê? Porque ela toma todo o nosso ser. Não é simplesmente uma aliança, um pedaço da nossa alma que foi fragmentado, foi levado para uma região de cativeiro, nada disso, mas é algo que é outra pessoa morando dentro de nós. E por conta disso, nós precisamos de uma espada. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela é afiada, ela é penetrante, ela faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, não é? Então, nós achamos por bem trazer aqui algo um pouco mais profundo para que nós possamos fazer essa renúncia com muito entendimento. Porque a gente está hoje, agora, né, nessa situação das sobreposições, lidando com algo também mais profundo. Porque antes a gente desligava um pedaço da alma, antes a gente podia pegar e nos desconectarmos de algumas coisas. Agora não, agora nós temos que nos desconectar de uma pessoa inteira, espírito, alma e corpo. Então, por conta disso, nós resolvemos ali gastar um pouco mais de tempo com isso. Então, não estranhe, não é porque ontem não conseguimos fazer a aula, o pastor Alexandre não estava bem, e estávamos buscando também uma direção um pouco maior, mais de profundidade dentro daquilo que precisamos fazer. Então, não estranhe, hoje nós não vamos pegar o mapeamento em si na renúncia, mas vamos trazer um pouco mais da palavra de Deus dentro de três ambientes que Deus deu para nós. Se nós conseguirmos encerrar esses três ambientes hoje, aí nós vamos entrar já amanhã pela renúncia. Se não conseguirmos, nós vamos até terminar o ambiente, as explicações, para fazermos essa palavra, essa ruptura, com inteligência, com entendimento, com sabedoria, para que não fique resquícios para trás. É melhor nós atrasarmos um pouco o processo do que fazermos um processo pela metade. E esses tempos atrás, né, quem me auxiliou a fazer essa pauta de renúncia, ou me trouxe essas palavras para usarmos como tribunal diante do nosso adversário, foi nossa irmã missionária Fátima. Então, nós precisávamos ministrar, e ela trouxe essas três palavras, e eu entendi que nós deveríamos usá-la para esse contexto de sobreposição. Por quê? Não sei quem já pôde abrir o PDF que enviamos para essa ministração, vai ver ali que nós temos três ambientes de perversidade sexual: o ambiente de Raabe, o ambiente da mulher pega em flagrante adultério, e o outro ambiente é o ambiente da mulher adoradora. Todas elas envolvidas com problemas de sexualidade, que é justamente o que nós vamos tratar, não é? Então, vamos começar com Raabe. Ela trouxe ali alguns fundamentos, alguns pontos, e aí nós vamos ver aqui, ó. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é que essa renúncia que nós vamos fazer,
é uma renúncia para colocar o nosso geracional e a nossa linhagem, assim como Raabe o fez. Veja aqui. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Isso é Raabe falando para os espias de Josué. Talvez tenha alguém aqui que não conheça a história. Raabe era uma prostituta que morava nos muros de Jericó. Jericó tinha um muro tão grande que os historiadores falam que dava para passar duas carruagens assim, ó, de volta ou duas emparelhadas de tão grande que era a largura desse muro. E essa moça, a Raabe, ela morava nesse muro. E os espias do povo de Deus passaram por ali para espiar a cidade de Jericó, porque eles queriam entrar na cidade de Jericó. E ela deu guarida àqueles homens. E ela trouxe algumas declarações de muito entendimento para os espias. E isso fez com que ela entrasse debaixo da aliança. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para fazer como que eu posso dizer, a renúncia desse mapeamento é que nós precisamos estar em aliança com Deus. Nosso espírito precisa estar vivo. Não adianta nós fazermos uma renúncia ou querermos falar a respeito de sobreposição de personalidade sem colocar o nosso espírito debaixo de aliança, a nossa alma e o nosso corpo debaixo de aliança, que foi o que a prostituta Raabe fez. Ela se colocou debaixo de aliança. Então, olha o que ela fala. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai. Eu já li isso, ela estava falando com os dois espias que ela escondeu dos que viriam para levá-los, porque o povo de Jericó havia descoberto que tinha gente em missão ali. E aí ela pediu isso para eles: eu usei de misericórdia, eu escondi vocês, agora, por favor, tenha misericórdia de mim e da casa do meu pai. Aí depois, e que me dareis o sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então, amados, olha o que essa mulher propõe. Eu usei de misericórdia com vocês, eu entendi que o Deus de vocês é Deus nos céus, lá em cima nos céus e aqui embaixo da terra, e eu entendo que é melhor eu estar protegida por esse Deus, e eu quero fazer aliança com esse Deus, e quero colocar tudo que é meu, não é? Debaixo dessa aliança. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer dentro desse tribunal que nós vamos executar nessa personalidade maligna, ou seja, a iniquidade de outra pessoa dentro de nós. Então, é dentro desse contexto de aliança, de proteção do Senhor, que nós vamos executar juízo. Então, por favor, entenda muito bem isso que estamos propondo. Sem aliança, não tem libertação. Sem sangue de Jesus, sem aliança com Deus, não tem libertação. Tem engano e, no máximo possível, um alíviozinho, e daqui a pouquinho começa tudo de novo. Amém? Então, aqui a missionária colocou assim: a graça gera aliança e a aliança traz livramento. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, o que ela fez? Ela recebeu aqueles espias de maneira graciosa, bondosa. E o Senhor percebeu que ali ele poderia ser fiel a ela, porque ela já havia sido fiel aos espias dele. Certo? Depois, a dádiva te tira a dúvida te tira da posição. Se vindo nós à terra, não atares esses cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, e toda a família do teu pai, eu vou ler um pouquinho mais para baixo, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a vossa cabeça. Ou seja, se você não colocar, se você ficar em dúvida de colocar o fio de escarlata na janela, ou seja, num portal, num lugar visível, nós não somos responsáveis por aqueles que estarão dentro dessa casa. Ou seja, você e eu precisamos nos manifestar debaixo desse sangue.
garantir que essa aliança esteja visível diante dos olhos do Senhor. Garantir isso diante dos teus olhos, não entre em dúvida. Para fazer essa renúncia, você não pode duvidar. Será que o Senhor está comigo? Será que ele não está? Será que o sangue de Jesus é suficiente? Lance fora a dúvida e coloque seu fio de escarlata, que é a linguagem profética do Senhor, de quem é o Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Porque o que Deus vai respeitar é a aliança que temos com o Filho dele. Amém? Aí depois, quando os muros caem, toda a família recebe redenção. Que coisa tremenda. Shalom, shalom, irmã Beth. Aí ele fala assim, ó, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Isso espia falando para Rabi. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, sobre a vossa cabeça, se alguém nele puser a mão, então ele vai estar debaixo de desproteção. Nós não temos compromisso. Os muros vão cair e a sua casa vai ser sentenciada. Essas pessoas, aliás, que estiverem fora da tua casa, serão sentenciadas. Então, veja que eu achei isso uma revelação muito grande, porque o anjo da morte, vamos colocar assim, o anjo da morte não, o anjo da destruição iria passar sobre os muros de Jericó. Agora, aquela que tinha aliança não receberia a destruição daquele que estava passando sobre os muros. Então, o Senhor está vindo, sim, eu creio, sentenciar a manifestação da promiscuidade que está dentro de nós. Mas se temos o sangue, se estamos debaixo da cobertura do sangue, tudo vai ser abalado, mas nós ficaremos em pé diante do Senhor. Amém? Então, por que estamos falando essa palavra? Para você ter confiança, convicção de que essa voz, essa pessoa que gerenciava você, ela não tem mais poder. Ela vai ficar sem efeito dentro de você. Ela será anulada dentro de você, cancelada, extirpada, porque haverá uma aliança de sangue. E o Senhor vai abalar tudo que pode ser abalado, mas aquilo que está debaixo do sangue dele, porque o sangue, amados, não toca o pecado. O sangue livra do pecado. O sangue justifica o pecado. Mas ele limpa as nossas vidas, mais alvos que a neve. Essa é a promessa do Senhor. O pecado pode ser abalado, sim, por Deus. A maldição hereditária pode, sim, ser abalada por Deus. Então, e é isso que nós queremos. As pessoas que estão dentro de nós, seja então agora pela parte sexual ou por qualquer outra parte que esteja dentro de nós, o Senhor está falando, eu vou sentenciar. Se você fizer aquilo que está no meu propósito, dentro daquilo que é o meu objetivo, eu vou sentenciar. E você verá o grande livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu somente contemplarás e verás o castigo do ímpio. Então nós teremos libertação. Amém? Aí depois ela colocou assim, tem que estar debaixo da palavra, porque ela falou para ele, segundo as vossas palavras, assim seja. Ela fez uma aliança com a palavra. Veja que coisa tremenda a prefiguração ou a palavra profética, os atos proféticos estavam sobre Raabe. Olha o que ela falou, eu pego o fio de escarlata, coloco a minha casa debaixo, depois eu confio na palavra. Vocês são representantes de Deus, então eu estou confiando na palavra que vocês liberaram. É isso que nós vamos precisar, amados, de posicionamentos de fé. Tem um sangue, eu entro. Tem uma palavra, eu me alancio com ela. Aí depois, e sob o sangue que traz o livramento, pois fora obedecida a palavra, e esta se levanta por escudo. Então os despediu e eles se foram. E atou ela o cordão de escarlata à janela. Essa é a sua parte. Enquanto não chegamos à renúncia, faça a tua parte, vai aplicando sangue, vai falando para Deus, Deus, quando eu me manifestar no dia da renúncia, o teu sangue vai fazer um efeito tremendo na minha vida, vá entrando debaixo do sangue, já vá colocando as pessoas que você sabe dentro da sua casa, que tem uma vida de promiscuidade sexual, e que você sabe agora, pelos princípios que já falamos, que entraram pessoas dentro dela, e essas pessoas podem estar manipulando agora você, por conta de você ter se unido com alguém no seu passado, então você vai falar para Deus, Deus, todas elas então serão sentenciadas, não vai ficar uma sequer. Amém? Já vai entrando. Aí depois, nós temos uma aliança superior. Então veja, ali, amados, era um pano. Era um fio de escarlata, era algo ali, amados, que vinha como uma representação do sangue que é vivo. Aquilo estava morto, mas foi
por simbologia, foi respeitado pelo nosso Deus e por aquele que deveria de destruir aquele muro. Aquele muro não poderia ser destruído pelos homens, ele teria que ser destruído pelo abalo do Senhor. Então, observa, hoje nós temos o sangue de Jesus, o sangue da eterna aliança, que foi feito no sangue de Jesus Cristo, na entrega do Cristo vivo. Então, olha aqui, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, ele fala continuamente a nosso favor. Então, nós estamos debaixo de superior aliança. Tudo isso está sendo falado para que a sua fé cresça, para que Jesus cresça. E nós venhamos a entrar contra os nossos adversários com o poder da fé. Não com o poder do intelectualismo, não com o poder do racionalismo, que vai, não, é legal o que está falando. Não, não é. Nós não estamos aqui para depois você falar assim, interessante o que eles falaram, eu concordo. Não, nós estamos aqui para gerar fé no coração seu, através do Espírito da Verdade, para quando você falar, os meus adversários cairão, você passa de uma posição espiritual que Deus veja que haja fé no teu coração. É a fé que move a mão de Deus. Não é o nosso choro desesperado, sem nenhuma fé, não é a nossa lamúria, não é a nossa lamentação, não é, tenha dó de mim, não é isso. O que move a mão de Deus é a nossa fé. E a fé é gerada pela palavra. Por isso estamos manifestando a palavra aqui. Amém? Aí depois, uma aliança superior, o sangue do Cristo vivo, o fio escarlate, o sangue de Jesus, que nada pode transpor. Então, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice dizendo, esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, derramado a favor de vocês. É isso que nós vamos fazer. Lucas 22:20. Então, vamos tomar posse do que nos foi dado. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. É com essa confiança. Então, em primeiro lugar, como eu me moverei? Eu me moverei debaixo da fé, no sangue de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Então, é uma tríade, é o tripé aí que nós temos. Amém? Fé, sangue e palavra. São três coisas que nós vamos colocar em funcionamento através da fé. Amém? Então, o sangue de Jesus nos justifica e vamos entrar. Amém. Shalom, shalom, irmã Raquel, irmão Ângelo, em nome de Jesus, debaixo deles. Agora, nós temos aqui dois ambientes de sentença, dois ambientes de juízo. E ali, o que foi escolhido pela nossa irmã é justamente o seguinte, a mulher que foi flagrada no adultério. Agora, o pastor Alexandre vai falar. Glória a Deus por isso. Falar um pouquinho a respeito dessa Raabe. Então, o que eu creio que a oportunidade que nós estamos tendo? Essa mulher, ela tem algumas marcas bem fortes da vida dela, porque a condição dela não era boa. Ela era uma prostituta e aprove ao Senhor que esses homens fossem parar naquela casa. Então, é uma coisa meio estranha. Uns espias de Deus, né? Então, imagina aí dois pastores chegando em um lugar para espiar uma terra e daqui a pouco os dois pastores estão dentro da casa de uma prostituta. É um negócio meio esquisito. Mas nós cremos que eles ficaram ali na posição que eles foram fazer, foram espiar a terra e nada mais. Então eles estavam dentro de um ambiente ali, mas eu quero focar bastante na vida dessa mulher, da oportunidade que ela não deixou passar. Ou seja, Deus permitiu que aqueles homens estivessem num lugar errado ou improvável, que não era para eles estarem, porque ali havia um coração que, de alguma forma, clamava por alguma coisa, estava crendo em alguma coisa, ela não estava desconectada do mundo espiritual. Ela começa a relatar para os espias, ela fala assim, nós ouvimos o que Deus fez para vocês a respeito de abrir no mar. Nós ouvimos o que vocês fizeram com as duas últimas nações que vocês lutaram. Nós sabemos que nós já estamos derrotados. Então ela tinha uma leitura do mundo espiritual e ela estava conectada com a movimentação do céu. Aleluia. E isso fez com que ela atraísse aqueles espias para dentro de uma casa improvável. Aleluia. Então, de repente, a minha vida e a tua vida, você fala assim, mas a minha condição, esse Jesus não vai passar por aqui. É a tua casa que vai chegar, porque se você estiver numa condição ruim, mas fazendo uma leitura correta do mundo espiritual, querendo realmente uma mudança verdadeira e entendendo que esse Deus é capaz de fazer isso, é na tua casa e é na minha casa que ele vai chegar. Aleluia. É a tua casa, é exatamente o teu endereço que ele vai achar
no meio de centenas de endereços. Eu creio que tinha muito lugar ali para aqueles homens irem, mas eles precisavam ouvir o que aquela prostituta precisava falar a respeito das maravilhas, das grandezas e dos feitos de Deus, porque eles levaram uma resposta de acordo com aquilo que ela relatou. Eles levaram uma resposta de acordo com aquilo que ela fez de leitura. Ó, vocês já venceram. Eu tenho certeza disso. Então eu quero fazer uma aliança com vocês. Só que agora é o seguinte, de uma maneira bem sábia, ela falou assim para eles: a vida de vocês pela nossa. Vocês entendem que se eu denunciar vocês aqui, vocês vão morrer? Mas eu também tenho o poder de proteger vocês. Quer fazer essa troca, essa substituição? Eu tenho uma fuga para vocês, eu tenho uma rota para vocês. Aleluia. Eu tenho como fazer vocês saírem daqui vivos com a informação que vocês precisam para levar para o líder de vocês. Só que eu preciso viver também. Aleluia. Quer trocar a vida de vocês pela minha vida e a vida da minha casa? Então ela foi muito sábia, muito ousada. Glória a Deus. Ela foi uma mulher que ela aproveitou a oportunidade em extremo. Então ela tinha todo um planejamento. Ela falou para eles por onde descer, ela esconde no telhado. Ela fala para eles por onde descer. Já tinham saído pessoas para buscar eles. Ela falou: ó, vai para tal montanha, porque eles vão buscar vocês em tal montanha, em tal lugar. Fique lá por 3 dias, porque eles já vão voltar, porque eles vão desistir de buscar vocês. Aí vocês acabam de chegar em casa e completam a obra. E quando vocês voltarem, então, vocês me buscam. Aleluia. E aí os espias falam: ó, você tem um compromisso com a gente também. Tem que estar dentro da tua casa, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Todos aqueles que você colocar dentro da tua casa estarão salvos. Não esquece de deixar o fio pendurado, que é uma marca, que é por ali que nós vamos, que é por ali que nós escapamos, ou seja, por onde nos proporcionou vida, a vida vai entrar. Aleluia. Por onde nós saímos com vida, é por aí que a vida entra para você. Então, deixa esse portal, né, vamos dizer assim, aberto da vida do próprio Cristo. Não fecha isso. Aleluia. E fica na tua incumbência aqueles que estiverem dentro da tua casa. Nós não temos compromisso com tudo. Então, eles fazem contratos com ela. Ó, você tem que fazer isso, você tem que estar aqui dentro, você tem. E aí, dentro disso, então, fica uma aliança verbal de ambas as partes. Então, na minha vida e na tua vida, nós temos, então, algumas partes que são nossas. Nós temos que fazer. Quem estiver dentro da sua casa, aquele que você, mas se eu chamar o fulano aqui, não vai entrar para a salvação porque nem crê, nem quer, nem acredita nisso, mas você pode trazer a representação dele. E você vai trazer um ambiente espiritual onde essa pessoa pode ser visitada onde ela estiver. Agora, se ela vai querer depois, não é teu compromisso, mas o teu compromisso é no momento da visitação, essa pessoa está ali, fala: Senhor, eu estou aqui, eu, fulano, ciclano, assim, e eu quero livramento. O teu propósito é livramento. Agora, se depois não aceitar a visitação, não é com você. Porque com certeza Raabe saiu anunciando. E ela tinha fé, ela tinha palavra, ela tinha revelação, ela tinha entendimento, ela tinha ousadia, era uma mulher intrépida. Aleluia. Então ela fez um culto com os seus parentes. O seu negócio é o seguinte: a batata vai assar, esse negócio que vai desmoronar, o Deus dele está arrebentando com tudo e o juízo chegou para nós. Aleluia. Só que se vocês estiverem dentro da minha casa, eu tenho uma aliança de vida com eles. Aleluia. Se vocês estiverem junto comigo, vocês estarão livrados. Mas você é só uma prostituta, você que sabe. A vida está comigo, você vai querer ou não. Aleluia. Então, na tua mão, vai ter esse poder de vida e de morte, por causa de Cristo. Se vão dar crédito àquilo que você fala, se vão acreditar naquilo que você é, se vão ter você como prostituta, como qualquer porcaria, não é a tua parte. A tua parte é denunciar. Ó, o livramento está aqui. O Senhor Jesus vai se manifestar aqui. Ele vai entrar por esse endereço, tem uma marca, ele vai entrar por essa janela, essa casa, em cima desse muro, vai cair todo esse muro. Mas aqui nós vamos ficar em pé. Aleluia. É uma coisa absurda. Mas é isso que vai acontecer. Então nós vamos ter que denunciar. Vai cair tudo, vai ruir tudo. O Deus deles vai abalar tudo, mas agora ele é o meu Deus e a minha vida, e aqueles que estiverem comigo vão ficar aqui dentro em segurança e nós vamos viver. Então, a renúncia, tudo que nós vamos fazer, esses desligamentos, é isso, dentro desse ambiente.
de crermos que o Senhor está operando, de crermos, termos essa ousadia e fazermos realmente uma aliança. Senhor, eu creio e eu quero ter esse acesso a essa vida. Eu quero ter verdadeiramente esse lugar de segurança. Eu sei que vai vir o juízo. Eu sei que o senhor não está brincando. Eu sei que o senhor vai. Esses espias não vieram aqui à toa. Ela sabia quem aqueles homens eram. Então hoje os espias estão chegando na nossa vida, não estão vindo à toa. O senhor está fazendo passando em revista a nossa vida, não é à toa. É Aleluia. para livramento. E nós vamos ter que nos estabelecer nisso. Falar, Senhor, eu quero livramento. Eu quero que a minha casa fique em pé. Eu quero que a minha família fique viva. Eu quero a restauração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. E se esse mundo espiritual, sexual da nossa casa trouxe sobreposições que nos sujam, que nos prejudicam, eu quero essa limpeza. Sim, Então essa mulher aqui, ela tinha várias sobreposições, sim. porque ela era uma prostituta. Meu Ela Deus. carregava muita gente dentro dela, mas ela foi a única a ser ali visitada pelos espias e eu creio que numa permissão de Deus, e depois ela vai ser mais para frente, mais coisa ainda. E ela então tem uma marca do próprio céu, porque ela tinha uma leitura espiritual. Aleluia. Entenda isso. Pastor, mas a minha vida é muito. Você está tendo uma leitura espiritual do que está acontecendo? Você Sim. crê naquilo que Jesus está fazendo? Então isso te é suficiente. Ela tinha informações. Ela não era uma mulher que estava levando a vida dela na prostituição dela para ganhar o dinheiro dela e ouvindo notícia, o Mar Vermelho abriu, tudo mentira, problema dele. Não, ela falou assim, opa, Deus está operando. E quando esse Deus chega no quarto dela, no lugar do pecado dela, aonde as marcas da iniquidade estavam com ela, Deus se apresenta ali ao vivo e a cores na representação daqueles espias. Eu estou no ambiente de maior pecaminosidade da tua vida, dentro dessa atmosfera onde uma alma se levanta É. para você vender o teu corpo e fazer tudo o que você faz, mas mesmo aqui eu te visito. E Aleluia. ela fala: eu quero essa visitação. Aleluia. Então Deus vai nos visitar nos lugares mais feios. Ele sabe o que era, ele sabia muito bem o que era feito ali. Deus sabia. E os espias também provavelmente ficaram sabendo. Que ambiente era aquele? O que passava por ali? Mas naquele lugar eles encontraram e deixaram o livramento. Aleluia. Naquele lugar eles encontraram vida e deixaram vida. Então Deus está nos chamando para isso. Entre com esse entendimento, faça uma leitura. Deus está operando, então eu não vou ficar para trás. O que essa mulher fez foi fantástico. O Deus de vocês está operando. Vocês são o povo dele. Mas através do livramento da vida de vocês, vocês se tornam devedores para mim e eu posso entrar, eu posso fazer parte disso. Aleluia. Ela é muito sábia, ela é muito inteligente espiritualmente. Aleluia. Ela tem informações e ela tem revelação e ela tem como acessar isso. Porque ela poderia ver tudo isso e falar assim, para vocês, né? Puxa, que legal, vocês vão ser livrados. Tudo isso aqui vai cair. Não, vocês vão ser livrados. Mas agora eu tenho uma oportunidade. A vida de vocês pela nós. Aleluia. O Deus de vocês operando a favor de vocês e a nosso favor. Eu posso ser um lugar aqui para tirar vocês. E depois eu também posso ser um lugar para ser visitado por vocês. Aleluia, Jesus. Então, em nome de Jesus, se nós entremos depois, obviamente que hoje não vai sair renúncia nenhuma, mas amanhã ou depois nessa renúncia, nesse ambiente de fé, Deus vai me visitar nos lugares mais feios. Deus vai me visitar nos lugares mais difíceis. Deus vai me visitar nos lugares que mais eu fui abalada, complicada, ferida, sobreposta, humilhada. Não interessa o que nós passamos. É nesse lugar que nós seremos visitados. E nós vamos ter que aproveitar a oportunidade para nos livrar disso de uma vez por todas. É uma chance que Deus está nos dando para a vida. Aleluia. Porque era a última chance dela. Ali ou ela vivia, ou ela pegava aquela oportunidade, ou ela seria morta junto com os demais. Sim. Ela poderia ter a revelação e não ter aplicado, ela seria comum. Se eu e você tivermos a revelação e não aplicarmos, Sim. nós vamos nos tornar comuns. Sim, meu Deus, por favor. Mas se nós aplicarmos o entendimento da parte do Senhor, se nós aplicarmos aquilo que Deus está falando, nós faremos parte de um outro povo. Aleluia. Entenda que ela muda de nação, ela muda de reino, ela se expõe a uma nova cultura. E ela também conquista o direito de acessar um novo reinado. Aleluia. Ela estava dentro de um país, ela estava dentro de uma fortaleza, mas ao ouvir a manifestação de um tipo de Deus,
de um reinado que estava destruindo e avançando, assim, vocês estão avançando e vocês vão nos conquistar, e eu quero fazer parte desse avanço, eu não quero fazer parte da morte. Ela tinha os dois lados. A marca maior na vida dela, até pela vida que ela levava, era estar no ambiente de receber a sentença de morte. Para ela estava reservado o juízo, mas ela pôde acessar a vida Sim. dentro do ambiente de juízo. Isso é tremendo. Então, dentro da minha vida e da tua vida, coisas que já estão decretadas, não tem por onde você sair. Fala, opa, peraí. Eu estou ouvindo falar de um Jesus Aleluia. que fez um negócio ali, que fez outro lá, e a minha casa vai ficar de pé. Amém. Eu e a minha casa Amém. serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu vou trazer para dentro do meu telhado prostituto, sujo, imundo, mas que agora recebeu a visitação de homens de Deus que deixaram uma palavra aqui. Eu vou andar sobre essa palavra. Aleluia. Não é mais esse ambiente que me domina, mas agora eu tenho uma palavra. Agora eu tenho uma certeza. Esses homens são homens de Deus e virão buscar a minha vida e a minha casa. É isso que nós vamos ter que fazer. Aleluia. Amém? Vamos para o próximo aí. Amém. Isso porque ele levantou e falou assim para mim, não entendi nada que você falou. Eu falei para ele, então, são esses textos aqui, não é que a gente vai usar, Não é que tal. eu não entendi pelo que ela falou. É, Mas, para assim, eu não peguei o fio da meada, assim, curto o negócio, porque eu não sei o que você quer falar. Puxa aí, depois nós vemos o que acontece. Aí ele veio de manhã e falou para mim, ó, eu não sei o que eu vou falar, não, porque eu não sei o que você falou. Tipo isso, não é? Dá para entender. E aí vem com essas coisas. Glória a Deus pelo Espírito de Deus. Amém? Ele é vivo. Aleluia. Então, agora, nós temos dois ambientes de juízo. Nós temos o da mulher pega em flagrante adultério e depois temos da adoradora. Amém? Então, amados, aqui foi colocado como um ambiente de tribunal, pessoas julgando, pessoas sentenciando. Tanto o primeiro caso, o da mulher pega em flagrante adultério, e a adoradora, pecadora, que se apresentou, a pecadora adoradora, que se apresentou diante do Senhor Jesus, não é? Então, vamos lá. Dois homens estão ali julgando uma mulher, porque eles queriam pegar Jesus, não é? Então, aqui está falando assim, ó, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e disseram a Jesus. Então, aqui, a acusação. A acusação vai estar vindo sobre você para falar, viu, você pecou na área sexual. Não tem mais jeito. A lei vai mandar com que você seja apedrejada. Mas, como o pastor Alexandre já falou, existe uma esperança. Tem um fio de escarlata a nosso favor. Tem o sangue de Jesus a nosso favor. Então, dentro desse contexto de tribunal, o que aconteceu? Teve um acusador, que era aqueles homens falando para Jesus. Ela foi pega em flagrante adultério. Ou seja, você vai precisar anunciar o teu pecado diante do Senhor. Aí, disseram a Jesus, que é o nosso advogado. Então, o que acontece, amados? O adversário queria, de alguma maneira, pegar Jesus numa falha, uma incongruência, algo de desconexão, de incompatibilidade entre aquilo que Deus, o Pai, falava e ele, como filho, se auto-intitulando filho, falava. Eles queriam que ele entrasse em choque com a lei de Moisés, para que ele fosse desabonado. Então, o que o adversário vai falar? Ele vai pegar a lei e vai trazer para nós. Olha, a lei diz que você está pega em flagrante adultério. Então, você está condenada. Então, o que Deus vai falar sobre você? Então, ele vai lançar a lei contra nós. Aí, o que acontece? Aí, fala assim, o artigo do Código Penal. Então, o adversário, ele entra com a lei. Olha o artigo do Código Penal. E na lei, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Jesus se levantou, ele disse, Jesus dá um veredito aqui. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Então, veja, Jesus, ele traz uma palavra na qual ele universaliza o pecado e coloca todos debaixo de uma mesma sentença.
Então, o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar crer na palavra que Jesus libera. A lei é importante, sim, mas a lei não aperfeiçoa, a lei denuncia. Então, nós vamos ter que sair do ambiente do legalismo e da acusação e correr para aquilo que Jesus está falando. É pecado de adultério, é pecado sexual, é perversão sexual. Alguém se levantou dentro de nós que está nos acusando, às vezes, estou falando de interior agora. Às vezes tem uma multidão dentro de nós, aquelas pessoas mesmo com as quais nós tivemos promiscuidade, agora elas se levantam dentro de nós porque nós olhamos a lei do Senhor e falamos, mas eu adulterei, eu pequei, eu me tornei um produtor de sepultura, eu estou com a minha finança presa, como o apóstolo estava falando hoje de manhã a respeito da sedução, da mulher adúltera, do adultério de uma maneira geral. Então, eu estou fadada a ficar nesse lugar. Jesus está falando isso, quem falou foi a lei. A lei é boa, é santa, é pura. A lei é de Deus, mas eu tenho algo maior do que a lei, porque Jesus, ele foi para a cruz, para cumprir toda a lei. Então, porque ele cumpre a lei na cruz do Calvário, toda a maldição da lei foi quebrada por conta da ira de Deus ser colocada em Jesus. Então, ele fez uma abertura do tempo aqui para essa mulher. Ele falou: eu sou a graça. Eu não me manifestei na cruz ainda, mas eu estou fazendo um corte no tempo para abençoar você, para que você saia desse lugar de acusação. Porque, amados, essas pessoas que estão dentro de nós, e nós olhamos para dentro de nós e vemos, e às vezes a nossa mente, ela entrou num lugar tão profundo de sobreposição que a gente não consegue mais sair do ambiente de acusação. Está sempre acusando. Às vezes se levantou dentro das nossas próprias vidas um ambiente de condenação, de acusação, um ambiente de sobreposição daquela personalidade. Então, vamos supor que essa personalidade tenha ódio no coração. Então, você não consegue sair daquele ambiente de ódio. Então, o que Deus vai falar para nós? Olha, você detectou isso e você percebeu que isso não é seu, tem sim a lei que está ajudando você a entender isso. Mas eu tenho o perdão. Eu sou a graça. Porque olha o que ele fala. Agora ele tem um veredito para aquela mulher. Quer ver? Aliás, uma sentença cancelando o veredito. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou seja, o Deus não quer que nós fiquemos debaixo de condenação. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a palavra de Deus e nós vamos falar para o adversário: ninguém me condena, você tem que morrer. Naquilo que você está me acusando, naquilo que você está me condenando, naquilo que você está me fazendo sentir. Alma fragmentada, alma dupla, esquizofrênica, dupla personalidade, tripla, ou seja, quantas almas tiverem manifestadas dentro de nós. O que Deus está falando, olha, eu não vou me condenar, porque Deus já me absolveu. Amém? Aí ele fala, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém. E olha o que Jesus vai falar, eu também não te condeno. Aí, venha lá, vamos pegar o fundamento agora. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. É através de Jesus Cristo. Então, nós vamos justamente pegar o poder de Jesus Cristo e apresentar diante do adversário. Você queria me condenar, mas olha aqui, aquele que foi condenado. Deus o fez pecado para que me manifestasse a justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus na terra. Eu não preciso carregar uma bagagem geracional, eu não preciso carregar a bagagem daqueles que eu pus dentro de mim e permiti que crescessem. Eu não preciso permitir isso, porque Jesus está falando que ele me liberta da lei do pecado e da morte. A lei apontou o meu pecado, mas existe alguém que morreu por mim. Por aquilo que a lei for incapaz de fazer por causa da fraqueza da carne, certo? Nós não tínhamos poder de reverter o poder da lei de nos acusar ou de nos condenar. Deus o fez, ou seja, pagando o preço do pecado, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, tem um fundamento aqui, amados. Um fundamento de que Deus nos substituiu. Um fundamento de que Jesus veio para falar: você não precisa ficar debaixo da condenação. Você pode entrar num lugar de absolvição. Essa mulher, uma mulher pecadora. Uma mulher que devia estar com a sua alma totalmente, como que eu posso dizer, escravizada àquele pecado.
a ponto de ela ter sido sondada, vamos colocar assim, agora conjecturando, sondada, analisada, as pessoas procurando achar uma armadilha, e de repente pega essa mulher e coloca em flagrante adultério. E veja que o homem com o qual ela estava deitada não aparece na história. Então, a perseguição era particular, porque o Senhor fala no adultério, os dois estão apedrejados, mas aquela multidão querendo apanhar Jesus em algum erro, traz só a mulher. Então, a mulher estava sozinha com o seu pecado. Às vezes você pode estar achando que você está sozinha e que o acusador é tanto, tem uma multidão dentro de você, está falando, você não vai sair disso, você está presa, você está amarrada, você está encarcerada. Como eu estava lendo ali num livro a respeito de espíritos aprisionados, pessoas que estavam em lugares de cativeiro tão profundos que só o Senhor Jesus mesmo para arrancar. Pessoas com máscaras, pessoas com bolotas nas pernas, mas o Senhor não se importou com nada disso. Talvez essa mulher estivesse presa nesse lugar, porque o adultério, amados, é um pecado terrível, porque ele tem muitos desdobramentos. É mentira, é a traição, é o engano, é a finança, é a pessoa que ela está destruindo por dentro. O adultério é um pecado horrível, certo? Porque ele tem muitos desdobramentos e consequências. Mas essa mulher aqui ouviu do Senhor Jesus: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz, vai e não peques mais. Então, é isso que o Senhor quer trazer para nós. Então, nós estamos aqui num ambiente de tribunal. E é isso que nós vamos fazer com o nosso adversário. Nós vamos sentenciá-lo diante do Senhor. Então, o encontro com Cristo gera um arrependimento. Então, essa mulher se encontrou com Cristo num lugar extremo. E talvez você e eu estejamos nos encontrando com Cristo, parece que naquele finalzinho de força que a gente tem. Parece que não estão conseguindo mais levantar de tantas vozes que tem dentro de nós, vozes de acusação. Às vezes estamos já cansados, já não conseguimos nem levantar o rosto de tanta acusação. Não é que está contra nós, e condenação, mas um encontro com o Cristo vivo, na sua misericórdia, na sua bondade, porque nós não sabemos o que aquele coração estava clamando ali. Nós sabemos o que o nosso coração pode clamar. Então, essa é a oportunidade que Deus está nos dando, silenciar todas as vozes de acusação que estão dentro de nós. Então, o encontro com Cristo gera arrependimento, porque Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ambiente de absolvição. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o pastor Alexandre vai falar. Dentro dessa mulher adúltera, nós podemos ter essa conjectura que ela estava clamando por dentro, porque não tem fala dela. Não tem. Em nenhum momento ela abre a boca para falar nada. E nós também podemos conjecturar que ela já tinha entregue os pontos, que para ela já não tinha mais jeito, que ela conhecia a lei, ela sabia onde ela foi pega e que para ela só estava esperando a pedrada. Considerando a segunda linha de raciocínio, que também é possível, dela não ter essa expectativa de uma mudança, porque ela vivia na era da lei, então para ela não tinha realmente uma experiência, ela não conhecia Jesus a ponto de saber que ele poderia fazer isso por ela, que ele decidiria fazer isso. Então é uma conjectura plausível também que ela tenha ficado ali dentro de um ambiente só realmente ouvindo as acusações, vendo o que Jesus estava fazendo e esperando ele liberar, porque agora ela dependia da palavra dele. Porém, eles cometeram um erro grotesco com ela. Por quê? Porque eles a julgaram duas vezes. Na verdade, quando eles pegam ela em flagrante adultério e eles já poderiam ter apedrejado, eles teriam apedrejado, não teria acontecido nada. Pegava lá, punha no lugar, apedrejava, estava tudo bem. Agora, quando eles pegam essa mulher e eles expõem ela para Jesus e eles transferem esse negócio para Jesus, eles estão fazendo uma segunda vez. Estão fazendo do pecado dela uma punição dupla. Está expondo essa mulher a algo que ela não precisava passar. E então esse pecado é como se tirasse esse pecado dela e colocasse esse pecado no próprio Cristo. Ou seja, ela já tinha sido julgada sem a pedra, ela já estava livre. Não tinha mais como ela ser apedrejada, porque agora a culpa, a conta, ficou na mão dele. E aí ele teve que recorrer ao Pai para ter uma revelação, para ter um entendimento dentro da lei,
como que a graça poderia se manifestar. Aleluia. E eu creio que é isso que ele vai ali, ele risca no chão, para mim como uma criança mesmo, ele está riscando ali no chão, na terra, com o dedo, e ele está falando assim, Pai, o que eu faço agora? Me ajuda. Pai, olha a situação que nós estamos. Pai, e naquele momento, então, vem o entendimento para que ele falasse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, dentro dessa manifestação, ela estava sendo ali liberada por Cristo por causa de um ambiente de injustiça. Ela era pecadora? Sim. Ela era adúltera? Sim. Ela tinha que levar aquelas pedradas? Sim. Era a lei de Deus dada por Moisés? Sim. Estava tudo dentro do protocolo. Nada estava sendo inventado. Mas quando eles inventam moda, quando eles criam algo em cima daquilo que já estava pronto para ser executado, aí eles se complicam. Então, nós vamos acreditar que dentro da nossa vida existem coisas que o adversário, ou que a situação, ou que as pessoas, ou que alguma coisa está agindo de uma forma injusta. E Cristo vai nos representar. Aleluia. Nós vamos entrar justamente nessa renúncia, nesse tribunal, sabendo assim, eu já fui livre, eu já estou liberta, eu já fui sentenciada. Poderiam ter feito um monte de coisa, mas agora transferiu, porque agora é isso que aconteceu. O teu pecado, o meu pecado, a minha vida sexual pervertida, corrompida, suja, maculada, porcariada, já foi transferida. Agora eu não posso ser julgado ou sofrer um tipo de execução por algo que já saiu de mim. É uma justiça. Aquela mulher não poderia ser mais apedrejada porque eles transferiram tu que dizes, o que você pensa, o que você quer fazer. E ele então não poderia ser injusto. Então nós temos que entender que esse pecado nosso vai ser colocado diante do nosso próprio Cristo. E ele não será injusto se nós estivermos confiando nele, ainda que com a nossa boca fechada. Ainda que assim, eu não tenho o que fazer. Talvez você esteja num ambiente e fale assim, pastor, eu nem imagino o que eu posso fazer. Só creia que ele terá um livramento para você. Só tenha fé e descanso que, de alguma forma, ele liberará um livramento sobre a nossa vida. Porque às vezes você não tem força, às vezes você não tem entendimento, às vezes você não tem palavra, às vezes você não tem nada. Mas a própria circunstância vai te levar a um ambiente onde a responsabilidade do seu pecado estará sobre os ombros dele. E ele liberará uma palavra sobre nós. Vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Sairemos desse ambiente livres. Sairemos desse ambiente com uma palavra de absolvição da boca do próprio Cristo. Era um monte de gente querendo condenar Jesus. E de repente, ele sozinho, ele libera uma palavra que ele condena todo mundo ao mesmo tempo. E do Aleluia. menor ao maior, vão embora sem poder fazer nada. Então, Cristo vai executar juízo contra os seus adversários, sejam eles novos, velhos, recentes, antigos, fortes, fracos, crianças, ele vai liberar esse juízo. Aleluia. Pastor, são muitos adversários, não interessa. Raabe tinha um monte. Um monte. Adversário mais novo, sob sobreposição da noite passada e sobreposição de 20 anos atrás. Sim. Mas o fio do escarlata representou ela em todos eles. Aleluia. Então não interessa as marcas que nós recebemos. Ah, pastor, tem coisa que eu estou sobreposta desde que eu nasci, porque eu já herdei, não interessa. E tem coisa que eu fiz ontem, também não interessa. O Senhor Jesus Cristo será o nosso livramento. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo será a nossa absolvição. Talvez você que está acompanhando aqui, que está assistindo depois, caiu em alguma coisa agora, durante o processo, nessa semana. Fala, pastor, eu estou aqui nesse negócio, mas eu caí. Eu adulterei. Eu me masturbei. Eu prostituí. E agora? Agora você vai crer que haverá um livramento para você. De coisas mais recentes e coisas mais antigas. Mas toda a sobreposição Amém. será arrancada da tua vida. Sobre toda essa manifestação, Deus vai limpar, Deus vai zerar a nossa ficha. E vai nos dar uma condição. Raabe, toque uma vida nova daqui para frente. Mulher adúltera, leve uma vida nova daqui para frente. Deus vai nos trazer uma oportunidade de sermos diferentes daqui para frente. Não se importa o que aconteceu daqui para trás. Aleluia. Não fique presa nisso, preso nisso.
Falar, mas como que eu vou fazer? É muita sujeira, é muita bagunça, é muita coisa, é uma perversão, minha família, minha própria vida. Esquece isso. Daqui para frente, Deus quer zerar nossa ficha, Deus quer tirar o nosso nome desses Aleluia. ambientes e dar uma nova condição para nós seguirmos adiante. É isso que ele está fazendo. Porque creia que você está sendo cobrada por algo que ele já pagou. Aquela mulher estava sendo cobrada por algo, fala assim, mas agora eu devo ou ela deve? Vai pagar 2 vezes a conta? Foi essa a leitura que Jesus fez. Por que vocês já não apedrejaram sem vir falar comigo? Agora vocês vêm aqui me provar, tentar o meu pai, provar se eu sou filho de Deus, provar se eu estou de acordo com o meu pai ou não, porque é isso que falaram para ele. O senhor fala que o senhor é filho de Deus. E o teu pai, então, falou através de Moisés que é para apedrejar. O senhor concorda com o teu pai ou discorda? Olha o nível de afronta. É isso que foram falar, resumidamente. O senhor fala o que o teu pai fala? Ou o senhor veio aqui para desamoldar as palavras do teu pai? O profeta Moisés mandou apedrejar. O senhor é filho, é mais que o profeta. O senhor vai desabonar a palavra do profeta e do seu pai? Ou o senhor concorda com ela? Olha o nível que chegaram. Falou, ó, vocês mexeram com a pessoa errada. Tem um negócio aqui que vocês não conhecem. Tem um poder liberado sobre a minha vida. E eu entendo agora, já que vocês estão atribuindo a mim esse poder de decisão, eu vou decidir agora. Só que eu quero decidir por todo mundo. Vamos trazer a justiça de volta. Vocês entraram num ambiente de injustiça contra essa mulher, eu vou trazer um ambiente de justiça. Jesus não falou assim, não apedreja, mas ele falou assim, aquele que não tiver pecado. Ele não revoga a lei, mas ele põe a lei para todo mundo. Aleluia. É para executar a lei? Então para todo mundo. Pode tacar pedra, mas aquele que não tiver na mesma situação que ela. Porque se você tiver na mesma situação, você não tem esse direito. Aí ela vai embora para casa. Então é isso que Jesus vai fazer na nossa vida. Ele vai limpar a nossa história. Seja ela antiga, recente, tá doendo muito, doendo pouco, coisas que você talvez até já esqueceu, não saiba, não tem acesso, mas ele vai zerar. Aleluia. E é daqui para frente. Aleluia. Esse é o poder de absolvição do nosso Cristo. Amém? Ele está dentro de nós, amados. Então, eu creio que ele tem muita fúria contra esses adversários que têm nos levado à autocondenação, à condenação. Essas pessoas que estão dentro de nós, fazendo com que nós façamos coisas que, na verdade, Deus não quer mais que a gente faça, porque ele já está nos justificando diante do Pai, e ele está trazendo força para nós, para nos desvencilharmos desse tipo de manifestação de trevas, amém? Em nome de Jesus. Aí depois, amados, essa outra mulher, a mulher adoradora, que também era pecadora, na parte sexual, o que nós vemos aqui? Aqui nós vamos ver que é um sistema religioso que vem para condenar. Então, eu quero falar também para aqueles que são pastores, ministros da palavra, que estão presos em algum lugar, que estão sobrepostos de alguma maneira, falando verdadeiramente: olha, Senhor, tu tens a tua graça para executar a meu favor, e eu vou querer sim, através de um posicionamento como essa mulher se levantou para apresentar diante de Deus, porque através da adoração dela, ela conseguiu desmontar toda a manifestação do sistema religioso hipócrita. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que o pastor Alexandre vai falar sobre isso. Eu vou ficar agora com os pontos em que nós temos das acusações da parte do tribunal em si. Aqui, ó. A adoração gera libertação e traz cura. Amém? Então, a mulher adoradora, ela estava diante do Senhor, ela chegou numa casa que Jesus tinha sido convidado para jantar, na casa de Simão, e aí esse Simão se apresentou ali para Jesus, preparou uma mesa e eles se assentaram ali para a sua janta, ali a sua comida. E chega uma mulher adoradora por trás dos pés de Jesus, e ela começa a adorá-lo, e ela banha os pés de Jesus com lágrimas, beija os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, e ela faz toda ali uma manifestação do seu vaso de alabastro e vai se apresentando diante do Senhor. E isso traz escândalos para aqueles que estão naquele lugar. Vamos puxar isso para um sistema de julgamento que pode estar dentro de nós. Às vezes nós queremos nos manifestar como pessoas que entendem que Jesus pode
sim, nos libertar do nosso pecado. Mas o sistema de tribunal ali, gerenciado por um sistema religioso, pelo farisaísmo, não permite que a gente venha para desfrutar da presença de Deus. Às vezes, essa sobreposição é ministerial e ela está dentro de você. Um ministério que te condenou, um ministério que te acusou, você ficou debaixo daquilo e você foi fermentando isso dentro do seu espírito, da sua alma, aliás, você foi fermentando isso. Uma pessoa que te rejeitou, às vezes um filho que te rejeitou, e você permitiu que aquilo crescesse dentro de você. Cresceu, 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 e você sabe que é por conta de um espírito de religiosidade que ele está te rejeitando, não é? Ou alguém da sua casa, da sua família, que é importante para você, e a pessoa, por conta daquilo que você estava produzindo no Senhor, olharam e falaram, mas essa prostituta, essa mulher que não tem eira nem beira, entre aspas, essa mulher, eu conheço ela, nossa, mas ela fez isso, fez aquilo, e um espírito de acusação e condenação está, às vezes, dentro de nós, por conta da força da autoridade que está falando isso. Essa mulher estava no ambiente de autoridade espiritual. Aqui era na casa do fariseu. Então, eu quero chamar a atenção aqueles que, de alguma maneira, estão na obra do Senhor e um espírito de acusação e condenação foi implantado dentro de mim, de você, e você se sente hoje uma pessoa, não como essa mulher que ouviu só a voz de Cristo, falando para ela, você está perdoada dos seus muitos pecados, mas damos altura, damos volume para a voz daquele que a condenou. Porque ele estava ali com os seus pensamentos internos, mas Jesus expôs os pensamentos dele. E ela poderia, ao invés de ouvir a voz de Jesus falando, os teus pecados estão perdoados, vai-te em paz, os teus muitos pecados estão perdoados, ela poderia, por conta da sobreposição de personalidade que muda a palavra de Cristo nos nossos ouvidos, não é? Ela poderia ter ficado com aquilo que Jesus falou. Quem tem pouco pecado, pouco ama. E a palavra vem e ela é mudada no meio do caminho, ela fala, ela vai ficar só, eu tenho muito pecado. Eu tenho muito pecado. Eu tenho muito pecado. E esse sistema religioso faz com que você fique travado ali e não consegue receber o restante da palavra, que vai trazer para você e para mim aquela manifestação. Vai em paz, porque você me ama muito, você se entrega muito, você se derrama muito, você me adora muito, e você me adora porque você sabe quem eu sou. Então, amados, hoje eu queria também enfocar, colocar luz sobre aquilo que nós recebemos de autoridades. E que a palavra de Jesus, mesmo ele falando, você está livre, nós continuamos presos, porque foi um sistema de tribunal humano que foi levantado. Sistemas de tribunal injusto, como o pastor Alexandre falou, dessa mulher pega em flagrante adultério. E essa outra mulher aqui, sistemas de tribunais que colocam a justiça do homem acima da justiça de Deus. Então, nós vamos pedir para Deus, eu quero que seja sentenciado todo aquele que se levantou, uma alma dupla, que se levantou aqui dentro de mim, por conta do sistema religioso, ou sistema paternal, maternal, ou conjugal, ou o sistema do teu filho, da tua filha. Às vezes temos filhos que se levantam contra nós e falam, você, mãe, você, pai. E aí aquilo fica em forma de dívida. E nunca conseguimos pagar a conta. Por mais que façamos, nunca conseguimos pagar a conta. Porque existe um passado, injusto ou justo, e eles não conseguem se desvencilhar daquilo. É isso que o sistema quer fazer conosco. Então, tome essa palavra para você e vai desenvolvendo ela. Então, havia uma acusação sobre ela. Vamos lá. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então, só que havia aqui nesse texto, nesse pedacinho desse texto, nós vemos a acusação, uma mulher pecadora. O acusador agora vai se levantar claramente. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse fora profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Então, ele estava já definindo quem era aquela mulher. Uma mulher que estava exposta, provavelmente uma mulher da vida. Agora, qual é o advogado que se manifesta aqui? Vemos a manifestação de um advogado. Jesus dizendo ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a.
mestre. Então, olha que Jesus vai trazer uma apelação. Ele fala o seguinte: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Então, amados, daqui eu quero falar um pouquinho mais a respeito da distorção daquilo que está sendo falado. Às vezes nós vamos ficar, eu devo mais, eu devo mais, eu devo mais. E o resto da palavra não se completa, porque tem alguém engolindo a palavra de Jesus. Nós tornamos a palavra de Jesus em pedra, porque tem uma consciência que foi já contaminada, corrompida, está impura e cauterizada porque aquela pessoa não deixa a gente pensar direito. Aquela pessoa que está dentro de nós, aquele fariseu, aquele acusador que está dentro de nós, o condenador que está dentro de nós, ele não permite a gente pensar direito. Então, Jesus está falando, você é absolvida, mas tem aquela voz que é mais forte, porque normalmente é a voz do ídolo, que nós permitimos que se levantasse e ele nos sobrepõe. Aí Jesus fala, nós não conseguimos ouvir. É como aquelas águas que o apóstolo fala, estamos submersos a uma água, a uma água de condenação, e o Senhor Jesus quer falar, porque ele está fora daquela água, mas nós imersos naquela dupla personalidade, só ouvimos a voz da acusação. Jesus está falando, eu vou te tirar desse lugar, se você der crédito, e em nome de Jesus estamos orando para isso, para que a nossa voz encontre, através da voz de Jesus Cristo, claro, encontre guarida no teu e no meu coração, e nós venhamos a ser, esse adversário seja desmascarado. Você fala, você não vai comer o restante da palavra do Senhor. Você não vai comer a absolvição do meu Deus, você não vai comer nenhum fundamento que ele está me dando hoje. Eu vou pegar todos eles e vou guardar no meu coração para que eu seja totalmente liberto, liberta. Amém? Aí depois, o veredito foi concluído, porque o próprio Simão fala o seguinte: respondeu-lhe Simão, suponho que é aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus falou para ele: julgaste bem. Então, foi concluído. Você mesmo julgou. Quem mais amou é aquela que vai ser, como que ele fala aqui, suponho quem mais perdoou. Então, ela tem mais amor no coração dela do que você. Então, Deus está trazendo o peso que ele dá. Tem coisas que para o homem parece que tem um valor imenso, mas para Jesus são outras coisas. Ele inverte os valores da humanidade. Então, aqui ele está falando, se ela, onde abunda o pecado, superabunda a minha graça. E você não sabia disso? Simão, abundou o pecado nela, superabunda a minha graça. Só que para você, você acha que esse pouquinho que você peca é suficiente para você ter suas dívidas pagas, e a sua dívida é impagável. Nem a dela, nem a sua. Pode ser paga por vocês mesmos, mas ela tem o coração correto diante de mim. E aí o que acontece? A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E voltando para a mulher, disse a Simão, ele estava olhando para a mulher, mas falando para Simão: vê essa mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. E aí depois tem mais ainda a parte dela dar os ósculos, né, dar os beijos nos pés de Jesus e todas as outras coisas que Jesus encadeou ali na vida da mulher. Então, Jesus vem, ele promulga uma lei, ele exclui essa mulher da condenação, ele declara a cancelada toda a acusação. Por isso te digo, perdoado lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, ou seja, ela muito obedece à adoração. A adoração é uma obediência. E ela foi entrando ali, se humilhando diante de Deus. Ela sabia quem ela era. A pastora Alexandre trouxe uma palavra tremenda sobre isso, eu creio que ele vai falar mais um pouco. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mas Jesus também disse a ela: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Senhor está trazendo todo esse contexto. Eu não sei se ele vai querer falar hoje ou amanhã, mas em nome de Jesus, amados, que nós possamos guardar essa palavra dessa mulher. Uma atitude de adoração vai desmontar todo o sistema de acusação e de condenação que possa estar dentro de nós. Amém? Olha, eu pus no grupo aí a palavra que foi pregada, foi bem recente. Aí, se você quiser se expor aí para entender melhor essa mulher, essa atitude, esse ambiente espiritual, você que não ouviu ainda, ouve, ou se você já ouviu, já entendeu, amém?
E amanhã a gente volta, então, 7h30, em nome de Jesus. Está encerrado. Deus te abençoe. Ore por mim. Eu achei que eu estava melhor, não estou muito legal, Sim. mas eu creio que Deus vai completar a obra aí. Amém. Amém? Amém. Abraço, shalom, Deus abençoe. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até amanhã.